Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos muito felizes por vermos tantos irmãos, amigos, pessoas que estão conosco nesta noite. Temos certeza também que estamos sendo ouvidos através da Ilustrada FM, que alcança cerca de 200 municípios no Paraná e no Mato Grosso do Sul, e através do site da Ilustrada FM, que é www.ilustradafm.com.br, nós estamos também alcançando o mundo. Hoje tenho certeza que nós estamos plugado ou integrado, internetizado, não sei bem como seria, com vários irmãos que estão em outros países. Hoje eu recebi alguns e-mails de irmãos que disseram que estariam lá na Inglaterra, lá é por volta de meia-noite agora, ou mais de meia-noite, ouvindo a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus porque Deus usa todos esses meios para trazer a sua revelação a nós. E a você que está aqui, eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo 18, nós vamos ler apenas o versículo 21. Provérbios 18, 21 é o texto básico dessa meditação desta noite. E eu quero dizer para os irmãos e amigos que eu vou começar hoje a falar sobre o poder da palavra. O título desse estudo é Há poder nas suas palavras, ou há um milagre na sua boca. Há poder nas suas palavras. Esse é o título. Hoje vou fazer a introdução e começar a desenvolver, se Deus quiser, um pouco. Mas, com toda certeza, eu vou ter que usar outras quintas-feiras, a próxima, com toda certeza, e quem sabe até outra quinta-feira, para concluirmos esse estudo. Porque você vai aprender coisas muito importantes que poderão mudar completamente a sua vida. Irmãos, mudou a minha vida quando eu aprendi, mudou a minha vida cristã, e eu tenho 52 anos de vida cristã. Eu tenho mais de meio século que sou convertido a Jesus Cristo, que nasci de novo. Mas quando comecei a ler, a estudar e a ouvir sobre o poder que há na palavra, esse estudo mudou a minha vida e mudou a vida de muitos aqui. Só que com o passar do tempo, eu já ministrei essa palavra aqui há algum tempo, e acabamos perdendo até as fitas que estavam gravadas, e nós estamos então gravando em CD e em DVD, para preservar esta palavra e também ceder as cópias àqueles que quiserem. Mas você que está nos ouvindo pelo rádio, pela internet, se você quiser, grave também, põe aí um CD e comece a gravar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu não sei se a sua versão diz exatamente isso, mas uma outra versão diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Eu não sei se é essa a sua versão, mas eu gostaria que você repetisse depois de mim. Diga assim: a morte, mais forte, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso, presta bem atenção no que você está falando. Agora a segunda parte. E aquele que a ama comerá do seu fruto. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Que Deus abençoe esta palavra ao seu espírito. Pai Santo, nesse instante me coloco na Tua presença e intercedo para que, Senhor, esta palavra não volte para Ti vazia, como está escrito, Senhor, ela não voltará,
Antes ela fará aquilo que te apraz e prosperará na vida daqueles para a qual tu a tens enviado nesta hora. Senhor, eu coloco a vida de todos que me ouvem aqui no santuário, os que estão me ouvindo pelo rádio e que estão também sintonizados conosco na internet, para que esta palavra, a palavra que é tua, Senhor, faça uma mudança completa e radical na vida de cada pessoa que ouvir e colocar em prática este ensino. Espírito do Deus vivo, faz frutificar a tua palavra nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço no nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Irmãos, antes de propriamente começarmos a falar sobre o poder que há na palavra, eu gostaria de dizer 2 ou 3 coisinhas que são importantes. A primeira é que há um ensino da nova era, desse movimento chamado Nova Era, New Age, né? A nova era, um ensino que fala sobre o poder da mente sobre a matéria. O que nós vamos tratar aqui não tem nada a ver com isso. Isto é uma imitação do diabo. O diabo sempre tenta imitar a Deus e imitar a palavra de Deus para confundir. Esse negócio de poder da mente sobre a matéria é uma prática do hinduísmo, acaba levando a pessoa à chamada visualização, a canalização, a meditação transcendental, e nada mais é do que incorporações de demônios para que esses demônios passem a agir, trazendo o sobrenatural, que não é de Deus, para a vida desta pessoa. Portanto, nós não vamos falar de nada de nova era, nada que tenha a ver com o poder da mente sobre a matéria. O que nós vamos ensinar é sobre o poder de Deus sobre todas as coisas. Diga assim: o poder de Deus sobre todas as coisas, através da fé em Deus e na sua palavra. Então, o que nós vamos tratar é sobre o poder de Deus sobre todas as coisas, através da fé em Deus e através da fé na palavra de Deus. Amém? É coisa diferente. Mas Satanás sempre tenta a imitação para fazer a confusão, através de espíritos de engano. Então, cuidado com essas técnicas de canalização, visualização e outras coisas que são praticadas. Isto tudo vem da religião hinduísta e a nova era tem se encarregado de divulgar estas coisas. Mas a Bíblia diz que há poder na palavra. Você ouviu agora que nós lemos, você mesmo repetiu, que a morte e a vida estão no poder de quem mesmo? Da língua. E aquele que bem utiliza a sua língua vai colher o fruto da boa utilização que faz da sua língua. Mas ao contrário senso também, aquele que mal utiliza a sua língua vai colher também o fruto da má utilização da sua língua. Por quê? Porque a premissa maior é esta: a morte e a vida estão no poder daquilo que falamos. Irmãos, isto é um mistério, e é um mistério profundo, acerca do poder que há na palavra. Para que você possa entender bem isso, eu quero fazer uma introdução para ficar essas coisas bem claras para cada um de nós. Nós sabemos, porque a Bíblia diz, e a experiência também revela, de que há 2 reinos espirituais. Há o reino de Deus e o reino satânico. Há o bem e há o mal. Há um rei que governa o reino de Deus e há um rei que governa o reino do mal. Portanto, o mundo espiritual é real.
ainda que não possamos ver, ainda que não tenhamos condições de tocar, de sentir, de cheirar, isto é, perceber pelos sentidos, ele existe. Ele existe e estes reinos, eles têm influência direta sobre as coisas materiais, sobre nós que estamos neste reino físico. E como nós temos a primícia do Espírito, isto é, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus no Espírito, o homem, o ser humano, é o único ser da criação de Deus, excetuado os anjos, que tem espírito. Os animais não têm espírito. O cavalo não tem espírito. O porco não tem espírito. O boi não tem espírito. Mas o homem tem. Então nós temos a centelha divina, que é o espírito, que é o fôlego de vida, que Deus assoprou sobre nós. Nós somos, então, por definição, o ser humano é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Vou repetir, é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O que nós vemos é o exterior, o corpo. Nós não vemos a alma e não vemos o espírito, mas nós temos uma alma e nós temos um espírito. E os anjos, como os demônios, e Satanás é o príncipe dos demônios, eles são seres espirituais. E por serem seres espirituais, tanto os anjos como os demônios podem se comunicar conosco, porque nós somos seres também espirituais, ainda que o nosso espírito esteja circunscrito, preso no nosso corpo físico mortal. Eu acho que deu para entender. Por isso é que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque há poder na palavra que nós liberamos. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro que quando Deus cria, Ele cria pelo poder da palavra. Deus não constrói uma fábrica como nós fazemos. Vamos criar um automóvel. Então aí vamos projetar um automóvel. Construímos uma fábrica, montamos as peças, saímos fazendo experiências e tal, e aperfeiçoando e tal, desde que você lembra do Fusquinha, do antigo lá, o primeiro Fusquinha, até os carrões de hoje, você veja então quanto aperfeiçoamento que houve na criação chamada automóvel, vamos dizer assim, veículos. Então o homem, por não ter perfeição, ele vai aperfeiçoando aquilo que ele cria. Deus não. Deus, quando Ele cria, Ele não usa fábrica, Ele usa uma coisa chamada palavra. Palavra. Se você quer ver isso comigo, deixa o seu dedo marcando aqui, lá na carta aos Hebreus, no capítulo chamado Capítulo da Fé, que é o capítulo 11. Lá no capítulo 11, está escrito assim no versículo 3. Pela fé, olha bem que é através da fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, isto é, pela palavra que Deus pronunciou, pela palavra que Deus liberou. De modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, você não vê uma palavra, mas a palavra que saiu da boca de Deus e que sai da boca de Deus, ela tem poder criador. Ela tem poder de trazer à existência coisas que não existem. O Evangelho de João, vamos voltar agora no Novo Testamento. O Evangelho de João começa no primeiro capítulo e no primeiro versículo, dando uma revelação extraordinária acerca de Jesus Cristo. João, ele recebeu pelo Espírito Santo essa revelação e escreveu assim, que no princípio era o verbo. Verbo, o que é verbo? Palavra. Então nós poderíamos ler aqui, no princípio era a palavra.
Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A quem é que se fez carne? O Verbo. Quem é esse Verbo? O Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Verbo de Deus. Nós poderíamos ler esse texto, irmão, para você entender melhor, assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, ou dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nela, isto é, na palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E agora o versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora você começa a entender o que significa a palavra, porque Jesus é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. No capítulo 19 do livro do Apocalipse, quando ele voltar em poder e grande glória, para estabelecer o reino de Deus aqui, colocar Satanás sob prisão, os demônios também, o anticristo, o falso profeta, e travar a batalha do Armagedon. A Bíblia diz no capítulo 19 que ele tem um nome escrito na sua coxa, e este nome é o Verbo de Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o seu nome é o Verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Então tudo é criado pela palavra. Por isso que Deus vem agora e revela: há poder na palavra. Quando Deus quis criar, lá no Gênesis, como é que ele começou? Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele chamou à existência aquilo que não existia, mediante o poder da sua palavra. Por isso há poder na palavra. Eu estou querendo fixar bem esse ponto, para que você aprenda que o que você fala tem peso, tem poder. E Satanás sabe disso. E ele então faz tudo para que as pessoas falem a palavra errada, para que ele possa pegar esta palavra errada e fazê-la cumprir na vida das pessoas, trazendo aquilo que ele quer trazer, fazendo aquilo que ele quer fazer, que é a sua obra. Jesus disse que a obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Para ele fazer isso, ele usa as pessoas para matar, para roubar e para destruir. E para ele fazer as pessoas fazer a obra dele, ele usa o poder da palavra. Por isso, cuidado com o que você fala. Há um milagre na sua boca. Há poder naquilo que você fala. Irmãos, muitos pensam que tudo está debaixo, vamos dizer assim, das mãos de Deus. E esse pensamento não está errado. Está certo. Na verdade, Deus tem o controle de todas as coisas. Mas, se você olhar bem para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz que certas coisas estão conosco, ou certas soluções estão conosco. É por isso que Provérbios 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Deus levou Salomão a escrever isto lá nos idos tempos bíblicos, há cerca de 3.000 anos atrás. Mas eu quero dizer para você que Deus já havia falado isso antes, até de uma maneira até mais clara ainda, através de Moisés. Vamos no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio,
quinto livro do Velho Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 30. É importante que nós fixemos bem esses pontos para que você possa mudar o seu linguajar, a sua maneira de falar. Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos ler 2 versículos, o versículo 15 e também o versículo 19, que diz assim: Deus está falando aqui através de Moisés, ele diz essas palavras, preste atenção. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora Deus dá um conselho. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Veja bem, Deus diz aqui, olha aqui para mim, eu li em Deuteronômio 30, versículos 15 e versículo 19. Olha aqui, Deus disse assim: eu estou colocando diante de você a morte, ou melhor, a vida e a bênção, a morte e a maldição. Agora, vê lá o que você vai fazer. Deus disse, está diante de você, e eu te dou um conselho, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, para que você viva, não só você, mas também a sua descendência diante de mim. Deus coloca, irmãos, diante de nós essa responsabilidade. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem como um ser moral, um ser responsável, e deu ao homem o livre-arbítrio. Nós temos a livre escolha, a autodeterminação, o livre-arbítrio, mas em contrapartida temos também responsabilidades diante de Deus e diante das pessoas. Por isso Deus disse, olha, a morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder daquilo que você fala. E eu te dou um conselho, escolhe falar a vida, escolhe a vida e escolhe falar de bênção, para que vivas tu e a tua descendência diante da minha face. Aí vem Satanás e quer nos induzir a falar a palavra de morte e a palavra de maldição. Então, há poder naquilo que nós falamos. Irmãos, eu estou trazendo esta palavra porque Deus fala, você não precisa abrir, eu vou citar de cor. Deus fala através do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele disse assim, esta palavra ele direcionou aos líderes religiosos, aos sacerdotes dos dias antigos, aos pastores, hoje aos líderes. Deus disse assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Preste atenção disso. O meu povo, Deus disse ao sacerdote, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E essa coisa é tão séria, esta palavra de advertência de Deus é tão séria, que no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, Deus fala no capítulo 2, versículo 7, ao sacerdote, essas palavras, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como pastores desta igreja é
trazer o conhecimento aos irmãos, aos amigos, é pegar a palavra de Deus e trazê-la revelada, explicada, detalhada para a igreja. A sua parte, meu irmão, é crer na palavra de Deus e colocá-lo em prática. Não adianta nada você crer, assentir, dizer é verdade, é isto mesmo, mas entrar num ouvido e sair do outro, não colocar em prática. Jesus, quando ele encerra lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o sermão do monte, no capítulo 7 ele encerra o sermão dizendo que há dois tipos de pessoas: a pessoa sábia, prudente, e a pessoa nécia. E ele compara aquela pessoa prudente, aquele que ouve e põe em prática, isto é, aquele que edifica a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Este é aquele que ouve e põe em prática. E o tolo, o nécio, é aquele que ouve e não põe em prática. Esse Jesus compara essa pessoa, aquele que ouve, está edificando a sua casa sobre a areia. Quando as turbulências chegarem, quando os ventos soprarem, quando a tempestade vier e virá sobre todos nós, vão dar com força sobre aquela casa. Mas se ela estiver edificada sobre a areia, isto é, aquele que não pratica a palavra de Deus, vai ruir. E grande será aquela ruína, aquela queda. Mas se ela estiver edificada sobre a rocha da palavra de Deus, através da prática da palavra de Deus, aqueles ventos vão soprar, vão bater, vão correr os rios, mas não vão derrubar aquela casa, porque está edificada sobre a rocha da palavra de Deus. Então a minha parte é ministrar-lhe a palavra de Deus. A sua parte é crer na palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. E a parte de Deus é operar o milagre. É chamar à existência as coisas que não existem. É fazer cumprir a sua palavra. E eu quero dizer para vocês que Deus tem o maior prazer nisto. Quando nós falamos a palavra de Deus com fé, Deus se agrada porque nós estamos honrando a Deus quando nós liberamos a palavra dele em fé. E ele terá o máximo prazer de cumprir a palavra dele na nossa vida. Por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus diz: pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E o próprio Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, versículo 12: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Por isso nós podemos confiar 100% na palavra de Deus. Não é em poder mental, é na palavra de Deus, na revelação de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que cria todas as coisas através do poder que há na sua palavra. Irmãos, quando nós falamos a palavra de Deus com fé, ela vai acontecer, o milagre vai acontecer na nossa vida. É impossível que não aconteça. Se não acontecer, Deus é mentiroso. E a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Ele não é homem para mentir. A Bíblia declara isso várias vezes. Se você ler lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 2, você vai ver que está escrito lá: Deus não mente, Deus não pode mentir. Ele está para sempre comprometido na sua palavra. A sua palavra, irmãos, esta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, ela está para sempre, a revelação que Deus nos deu, ela está para sempre firmada no céu e estabelecida no coração daqueles que creem. E quando aqueles que creem colocam esta palavra em ação, Deus honrará esta palavra na vida dessa pessoa. Eu quero recomendar, quem puder comprar e ler esse livrinho, do escritor Don Gossett. Don Gossett, Há Poder em Suas Palavras.
Ele escreveu este livro, a origem deste livro, ele conta logo no início, foi num momento de grande dificuldade para ele. Algumas coisas que eu estou falando eu tirei daqui, outras não. Mas ele conta a experiência dele, que a sua esposa tinha ganho o terceiro filho, uma filha, e um parto muito complicado, muito difícil, ela muito doente, a criança nasceu prematura, os pés deformados, as mãos também, teve que ir para a incubadeira, ele teve que deixar o ministério para cuidar da esposa e das 3 crianças, porque eram 3, um atrás do outro, assim, né? E ele conta a sua experiência ali, e ele começou a orar para que Deus fizesse um milagre, tanto na esposa como também na criança. E Deus ouviu a oração dele e operou um milagre que o médico, ao examinar, ao tirar aquela parte de gesso, aquela bota de gesso dos pezinhos da criança, examinou e os pés tinham se formado milagrosamente. E o médico disse: olha, isso nunca eu vi acontecer, não existe registro na literatura médica de que isso pudesse acontecer. O que houve aqui foi um milagre. A criança começou a se fortalecer e tudo mais, mas a mãe cada vez mais se definhando. E ela tinha febre febre reumática. Eu não sei, nós temos pessoas médicas aqui que devem saber o problema que significa isso. E essa mulher estava inchada, seus pés inchados, suas pernas inchadas, e ela sentia dores horríveis de dia, de noite, e ela estava definhando, e ele olhava para a esposa, olhava para os filhos, a mais nova crescendo, assim se desenvolvendo, e aquela situação da esposa definhando, e ele pensava: salvou-se a minha filha, mas ela vai acabar perdendo a mãe. Mas ele tinha o costume de ler a Bíblia com ela, com a esposa, todos os dias, toda hora que ele podia, ele estava com ela ali no quarto, lendo a palavra de Deus, e numa determinada noite ele estava lendo para ela o Salmo 27. Pode abrir ali no Salmo 27. E ele estava lendo ali no Salmo 27, e de repente o Espírito Santo fez ver o que ele estava lendo, chamou a atenção para o que está escrito no Salmo 27. E ali está escrito assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força, algumas versões diz, a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Quando ele leu este versículo, que o Senhor é a força ou a fortaleza da minha vida, o Espírito Santo falou com ele. E ele deu um pulo, e ele disse: querida, você ouviu isso? E ela, que estava assim, sentindo dores: o quê? O que você falou? Ele disse: você não ouviu a leitura? Sim, eu ouvi, mas o que é? Aí ele disse: eu vou ler outra vez. Aí ele começou a ler outra vez: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É um salmo de Davi. O Senhor é a fortaleza ou a força da minha vida, a quem temerei? E ela disse para ele: sim, eu ouvi. Ele disse: querida, você não está entendendo? Deus está dizendo aqui que Ele é a força da tua vida. É Deus que é a força da tua vida. E se Deus é a força da tua vida, você não precisa ficar deitada nesse leito de enfermidade. Porque Ele é a força da tua vida. Você pode crer nisso, querida? Ela disse: eu creio. Você crê que é a palavra de Deus? Ela disse: eu creio. Então levanta e anda, porque o Senhor é a força da sua vida. E aí ela olhou para ele, e ele disse:
Em nome de Jesus, levanta e anda, porque o Senhor é a força da sua vida. Está escrito aqui, e Deus não mente. A palavra dele não mente. Se você puder crer que ele é a força da sua vida, a força da sua vida não vai ficar aí na cama definhando. A força da sua vida levanta e anda. Você tem força na sua vida, porque é a força do Senhor, porque ele é a força da tua vida. Você pode levantar e andar. E ela então, aquela fé, o entendimento daquela fé entrou no corpo. Ela foi se virando, ele não ajudou não. E ela foi se virando e botou aqueles pés, né, no chão e foi se escorando e levantou, e com uma dificuldade tremenda, sentindo muita dor, ela começou a andar e a declarar: o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. E eu vou caminhar porque o Senhor é a força da minha vida. Está escrito na sua palavra que Ele é a força da minha vida. E a palavra de Deus não mente. E eu creio totalmente na palavra do meu Deus. E Ele é a força da minha vida. Portanto, Ele fortalece o meu corpo. Ele fortalece os meus músculos. Ele fortalece os meus ossos. Ele fortalece a minha carne. E ela foi declarando juntamente com ele e começou a andar. E de repente os pés começaram a desinchar, as pernas desincharam. E ela está andando até hoje. E os médicos examinaram 2 meses depois desse fato e disseram: aqui não tem nem vestígio de quem teve essa enfermidade. Por quê? Porque ela falou a palavra da fé. Ela falou a palavra da vida. Ela falou a palavra de vida. Ela falou a palavra de bênção. Está na Bíblia. Deus falou, então é nosso. É para aquele que crê. Irmãos, o nosso problema é que nós parece que temos dificuldade. Satanás tem nos cegado. Dificuldade de crer na literalidade da palavra de Deus. Nós precisamos crer na literalidade da palavra de Deus. Esses irmãos creram, ela estava morrendo, não havia mais nada que se pudesse fazer por ela, e, de repente, o Senhor trouxe essa revelação, que Ele é a fortaleza ou a força da nossa vida. Então, a quem eu vou recear? A enfermidade? Não. A Satanás? Não. O homem? Não. Por quê? Porque o Senhor é a força da minha vida. A fé, irmão, fé, eu sempre defini aqui de um tempo para cá, e gosto sempre de voltar a essa definição. Fé é crer que tudo o que Deus diz na sua palavra é verdade. E que Ele agirá de acordo com a sua palavra. Repita depois de mim. Fé é crer que tudo o que Deus diz na sua palavra é verdade. E que Ele agirá segundo a sua palavra. Amém. Preste atenção, Ele não age segundo a nossa necessidade, Ele não age segundo as nossas lágrimas, Ele não age segundo o nosso jejum, Ele age segundo a sua palavra. Quando nós cremos na sua palavra e liberamos esta palavra falada, nós chamamos aquilo que não existe, no caso a cura, a existência, porque Deus vai honrar a sua palavra. Irmãos, essa palavra não foi revelada a Davi, para Davi se aproveitar dela ou se beneficiar dela tão somente. Ela foi escrita pelo rei Davi, amando do Espírito Santo, porque é para todos aqueles que creem. A Bíblia levou 1.300 a 1.400 anos para ser escrita,
por cerca de 40 escritores, em épocas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, em culturas diferentes, mas ela só tem um autor, que é o Espírito Santo de Deus. E ele traz essa revelação. E essa revelação fez aquela irmã, que hoje é uma bênção na vida dele, ele conta outros episódios, que é uma mulher de extrema fé. Por quê? Porque um dia ela compreendeu que o Senhor era a força da sua vida. E se Ele é a força da minha vida, da sua vida, nós não precisamos estar estirados com enfermidade. Nós temos que nos apropriar daquilo que Deus diz na sua palavra. Porque Ele não é homem para mentir. E Ele é todo poderoso. Jesus diz que pode passar os céus e a terra, mas as palavras dele não passam. Lembre-se de quem é o verbo de Deus. Você lembra-se de quem é o verbo de Deus? Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E ele tem todo o poder nos céus e na terra. Satanás não tem todo o poder. Satanás tem um poder derivado. E o poder que ele tem, ele usa para bagunçar com tudo, para matar, roubar e destruir. Mas Deus, Ele quer trazer para nós, irmãos, uma vida vitoriosa. Jesus, quando Ele fala sobre a obra de Satanás, em João 10:10, Jesus disse, o ladrão, que é Satanás, não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. A vida que o Senhor veio nos trazer é uma vida baseada na sua revelação, na sua palavra. Deus não faz nada fora da sua palavra e nem contra a sua palavra. Mas Ele faz tudo em favor e em apoio à sua palavra. Amém? É por isso, eu estou só na introdução, não comecei nem ainda esse assunto. É por isso que Deus disse a Moisés, olha, a morte e a maldição, assim como a vida e a bênção, está no poder daquilo que você fala. Agora eu te dou um conselho, escolhe a vida, para que viva tu e a tua descendência depois de ti, debaixo da bênção. Irmãos, nós não precisamos viver debaixo do tacanho, da mão forte de Satanás, do tacape do diabo. Nós não precisamos viver uma vida de derrotas, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E às vezes nós perguntamos, mas por que o crente não se mostra na sua vida diária mais do que vencedores? É porque ele não aplica a palavra de Deus a todas as circunstâncias da sua vida. Na hora dele crer, o diabo enfia a dúvida no meio. O diabo vem e diz, não, isso era lá para o rei Davi. Não! O Senhor é a força da minha vida. Isso aconteceu em 1961. E ela foi curada milagrosamente. Pastor Kenneth Hagin, quando ele descobriu, e eu vou tocar depois nesse assunto de Marcos 11, a partir do versículo 12, de que se ele falasse a palavra da fé, ele seria curado. Os médicos já tinham desenganado. Os médicos da maior clínica na época dos Estados Unidos, da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, 5 médicos examinaram, disseram ele não passa de 16 anos. Ele morreu com 87 anos, faz 3 anos que ele morreu. Com saúde perfeita. Além dele ter um defeito incurável no coração, um coração muito grande, que os médicos disseram que ele não passaria daquela idade, ele tinha uma enfermidade incurável no sangue, além de outros problemas, paralisia. Mas ele creu em Marcos 11, naquilo que Jesus fala ali, que nós vamos abordar depois. Então a palavra, irmãos, ela tem poder, desde que ela seja a palavra de Deus e falada com fé. Amém? Então quero que você guarde bem isso. Que tudo, irmãos,
estão nas nossas escolhas. Quem escolhe somos nós. Se você quer uma vida vitoriosa, minha jovem, você precisa aprender a falar como Deus fala. Você precisa aprender a pensar como Deus pensa, a falar como Deus fala e a agir como Deus age. Se você, meu irmão, quer uma vida cristã vitoriosa, isso não quer dizer uma vida cristã sem problemas. Problemas todos nós vamos ter. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Significa vencer o mundo, vencer as aflições do mundo. Então, irmãos, a nossa diferença entre aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador e aquele que não tem, é que nós temos aquele que tudo pode e que pode nos ajudar, e desde que nós creamos nele e na sua palavra, nós temos condições de vencer toda e qualquer adversidade que se nos deparar. Mas o ímpio não, coitado. O ímpio não. Ele está no reino das trevas, o senhor dele é Satanás, e o resultado que Satanás vai bagunçar com a vida dele, e quando puder vai matá-lo e destruí-lo. Mas aquele que tem o Senhor como seu Senhor, como seu pastor, a Bíblia diz que nada lhe faltará. Deus mente, irmãos. E ele diz, nada lhe faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto demais desta palavra, porque eu sei que Deus honra a sua palavra para cumprir. Então, já estou chegando no fim. Então eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, como introdução. Você vai colher, você e eu vamos colher aquilo que nós semearmos com a nossa boca. Você prestou atenção nisso? Você e eu vamos colher aquilo que nós semearmos com a nossa boca. É por isso que lá em Marcos, capítulo 4, não precisa ler, apenas 3 versículos, versículos 26 a 29, Jesus conta uma parábola chamada a parábola da semente. E Jesus diz que tudo no reino de Deus se resume a semear e colher. É um mistério, nós não sabemos, né? A pessoa joga uma semente, você pega uma sementinha, vamos dizer, de laranja, planta aquela semente, mas você olha aqui aquela semente, como é que você pode visualizar ali um pé de laranja, uma laranjeira, né, carregada de laranjas, centenas de laranjas, todo ano dando laranja, e mais laranja, e mais laranja. Você não consegue ver, é um mistério, né, alguma coisa que a gente não consegue entender. Mas você planta e Deus dá o crescimento, Deus dá a forma, Deus dá o crescimento, e você vai usufruir daquilo. Então, Jesus disse que tudo no reino de Deus é semelhante a essa parábola da semente. É um semear e um colher. Agora, como é que nós semeamos, irmãos? Nós semeamos com a nossa boca. Boca. Por isso que Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Você notou aqui que há uma similitude, né? Uma comparação entre uma semeadura e uma colheita? Então você semeia com a sua boca e você colhe do seu fruto. Você pode colher a morte, pode colher a maldição, como pode colher a bênção, pode colher a vida. Está tudo no poder da nossa língua. Então preste atenção nisso. Aquilo que você fala é aquilo que você colhe. E aquilo que você semear é aquilo que você vai colher com toda certeza. Para encerrar, amado, se você semear trigo, o que você colhe? O que você colhe? Trigo. Se você semear 10 alqueires de feijão, o que você colhe? Se você semear 10 alqueires de arroz, o que você colhe?
Mas se você semear 10 alqueires de ervas daninhas, o que é que você colhe? Agora, tem muito crente que diz, Senhor, pastor, eu não sei o que acontece comigo, as coisas não dão certo, Jesus não me ama, Jesus não ouve as minhas orações. Mas você vai ver a vida dele, ele só semeia ervas daninhas, e quer colher bênçãos. Mas essa lei vale para todo mundo. Ela vale para o crente, para o não crente, para o salvo, para o não salvo. É por isso que as pessoas, não sei se você já reparou, elas têm medo até, às vezes, das coisas que falam, porque a experiência tem mostrado a todos que há poder na palavra. Mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, de vez em quando eles falam alguma coisa, eles já procuram um pedacinho de madeira para dar 3 toques lá, tuc, para ver se quebra aquilo. Mas a palavra já está liberada. E Satanás vai usar aquela palavra contra ele. Porque ele sabe que tem poder na palavra, e esse poder foi liberado a ele para agir. E as pessoas não sabem disso. Essa palavra só pode ser revogada em nome de Jesus Cristo. Pois só Ele pagou o preço para ser revogada. Essa palavra não é toque, toque, toque na madeira que vai resolver o assunto, não. Há poder na palavra, irmão. Diga assim, há um milagre na minha boca. Preciso tomar cuidado ao liberar a palavra. Amém. Eu quero deixar esta parte como introdução. Porque, irmãos, nós vamos ver na próxima quinta-feira, se Deus quiser, os 2 lados desta palavra. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Se você percebeu, ali há um lado negativo e há um lado positivo. A morte, a maldição é o lado negativo. A vida, a bênção é o lado positivo. Nós vamos ver na próxima ministração, é um estudo bíblico, você vai aprender sobre o lado negativo. E olha que você vai ver como nós liberamos palavras negativas. E depois sofremos as consequências. Mas também tem o lado positivo. E nós vamos aprender como que Deus age na sua palavra, como que Deus fala. Deus, irmãos, Ele nos deu a sua revelação, a sua palavra, para que nós pudéssemos andar na luz da sua palavra. É por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Diga depois de mim, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para o meu caminhar. É isso que o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, quando você se apega a esta lâmpada, acende essa lâmpada na sua vida e caminha à luz desta palavra, você não vai tropeçar, você não vai cair, você não vai se machucar. Ao contrário, você vai ter uma carreira vitoriosa, uma vida cristã rompendo em fé, como de vez em quando nós cantamos aqui. Jesus é um exemplo clássico disso, irmãos. Nós vamos ver como é que Jesus falava. Mais para frente você vai ver como Jesus falava. E nós temos que aprender com Ele, e aprender na palavra de Deus, porque isso vai mudar a sua vida, em todas as áreas. As suas finanças estão esbugalhadas, estão quebradas, atrapalhadas. Saiba que tem conserto na palavra de Deus. Você sabia disso? A palavra de Deus tem provisão para todas as áreas da nossa vida. A área financeira, a área sentimental, a área familiar. Enfim, para todas as coisas que nos sucedem, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés
e é luz para o nosso caminhar. Por isso você precisa aprender a palavra de Deus. Agora, irmãos, isso aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, é como o manual do fabricante. Se você compra um carro, vem o manual do fabricante, mas você não abre o manual do fabricante, não lê o manual do fabricante, não vai checar lá aquilo que o manual diz com aquilo que está lá no carro, você nunca vai andar com esse carro, nunca vai dirigir direito esse carro, nunca vai ter sucesso com esse carro. Você sempre, pode ser até que com o passar dos anos você aprenda que tem que botar gasolina nele, né? Que a chave apertando aqui abre a porta, enfiando lá, girando dá na partida, etc. Mas você nunca vai desfrutar plenamente do seu carro, porque você não conhece o manual do fabricante. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para nós. Ele criou este mundo e Ele colocou leis neste mundo, leis que regem este mundo, leis físicas e leis espirituais que regem este mundo. Às vezes conhecemos as leis físicas e nem obedecemos, às vezes, as leis físicas. Mas as leis espirituais, via de regra, as pessoas não conhecem. E por isso, Satanás leva vantagem. E aí Deus diz ao profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E você é o culpado, porque eu dou a revelação a você. Então eu estou trazendo essa palavra porque eu sei que ela vai mudar a sua vida. Sabe por quê, irmão? Ela vai gerar fé em você. Ela vai trazer a rema de Deus, a revelação de Deus, o poder de Deus para dentro de você. E na medida em que você for liberando a palavra que está no teu coração, quando você falar a palavra da fé que está no teu coração, o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Por isso eu prefiro ensinar-lhe a palavra do que muitas vezes orar por você. Porque eu posso orar por você aqui na fila, né? De oração. Faz a fila ali. O que você tem, irmão? Ah, me dói aqui, me dói ali e tal. Você crê? Crê que Jesus cura? Creio. Então, eu vou orar por você. Eu uso a fé, repreendo a enfermidade. E o demônio sai e fica esperando ele ali, na esquina. Quando ele passa ali, nele outra vez. Aí vem o vizinho e diz: como é que o senhor está hoje, seu Francisco? Ah, mas está para lá de ruim. Eu estava bom agora há pouco, mas agora eu já estou ruim, dói aqui, dói acolá. Olha o que ele está falando. Ele está liberando a palavra de morte. Eu vou contar alguns casos para vocês no decorrer dessa ministração. Vamos nos ficar em pé? Você aprendeu o que eu ensinei nessa noite? Entrou no seu espírito? Deixa que Deus coloque isso bem lá no fundo do seu espírito e na sua mente, para que você, irmão, comece a mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, falar, agir e reagir diante das circunstâncias da vida. Levante as suas mãos para os céus. Pai, nós queremos te dar graças nesse instante, Senhor, porque sabemos que a tua palavra não voltará para ti vazia. Antes ela fará aquilo que te apraz e prosperará naquilo para qual tu a enviaste. Senhor, o Senhor quer a libertação do teu povo. O Senhor quer levar o teu povo em triunfo, porque está escrito que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ó Senhor, e nós queremos ser mais do que vencedores em todas as tribulações da vida, em todas e quaisquer situações, Pai. Mas para isto, Senhor, nós precisamos da revelação do Senhor, porque realmente a tua palavra revelada é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero abençoar a minha igreja, os meus irmãos, os que ouvem comigo, Senhor, através da internet, através do rádio, através dessas gravações.
Ó Deus, que esta palavra entre profundamente na sua vida, no seu coração, e faça uma mudança, Senhor, radical, completa, para que a partir de agora, Senhor, ele seja realmente uma nova criação do Senhor, alguém que o Senhor vai usar com poder, com graça, com virtude, com unção, ó Senhor, na expansão do teu reino. Ó Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é o Deus da palavra. O Senhor é aquele que vela sobre a tua palavra para cumpri-la. E nesse instante, Senhor, eu quero abençoar a vida de todos que aqui estão, as famílias que estão aqui representadas, primeiramente com a tua salvação, com a tua libertação, ó Senhor, e depois, ó Pai, com as demais bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, nós repreendemos agora todo o espírito de enfermidade nos corpos, ou são espíritos de enfermidade, vocês vão sair agora, porque nós reagimos agora às tuas obras, arrancamos tudo da nossa vida, toda doença, dor, enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, sai e nunca mais volte. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas libertações que foram operadas agora. Continua, Pai, no decorrer desse estudo, a trazer maiores revelações a nós. E através da revelação da Tua palavra, crescimento, Senhor, estatura espiritual em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós assim oramos. Amém, amém. Graças a Deus. Não deixe de estar na próxima quinta-feira aqui, né? Medite nisso que você ouviu durante toda essa semana, né? Vai deixando, vai remoendo. Você sabe o que significa meditar? A palavra meditar no hebraico significa remoer. É mais ou menos quando o boi come bastante capim e depois ele deita e fica assim, né? Remoendo aquilo. Ele fica tirando dali as proteínas. Isso é meditar no hebraico.